Vamos desenhar o plano cartesiano, a função f em amarelo e a região rosa correspondente à integral no intervalo AB. A direção do cálculo da integral é essa em azul claro por convenção. Vamos do menor ao maior, ou seja, de A até B. Nada impede de ir na direção oposta, mas nesse caso vamos definir que a integral troca de sinal. Assim, integral de B até A de f de x dx é igual a menos integral de A até B de f de x dx. Agora, levando isso em consideração, a integral de A até A de f de x dx tem que ser igual a menos integral de A até A de f de x dx. Basta substituir B por A. Mas nesse caso, 2 vezes a integral de A até A de f de x dx é igual a zero. Dessa forma, só nos resta a opção da própria integral de A até A de f de x dx ser igual a zero. Vamos apagar aqui para a próxima propriedade. Considere o intervalo de integração AB. Vamos dividir esse intervalo em dois intervalos menores, cuja interseção é apenas a coordenada C, que usamos justamente para fazer a divisão. A união desses dois intervalos é o intervalo AB. Então, considere qualquer estratégia de partição adotada para fazer o limite para n tendendo a infinito, satisfazendo aquele critério dos intervalos tenderem a tamanho nulo. Todos os intervalos que não são intersectados pelo segmento vermelho continuam intactos e vão para zero. Vamos então adotar uma nova estratégia de partição, que basicamente não altera em nada anterior, tirando o fato de que o intervalo ΔXK intersectado pelo segmento vermelho será dividido em dois pedaços, correspondentes a ΔXK' e ΔXK duas linhas. Veja que ΔXK' é menor ou igual a ΔXK e também é maior ou igual a zero. Assim como ΔXK duas linhas, que também é menor ou igual a ΔXK e maior ou igual a zero. Ou seja, pelo teorema do confronto, se ΔXK vai a zero, ambos os ΔXK' e ΔXK duas linhas também vão para zero. Como nada foi alterado além disso, temos uma integral válida para cada um dos dois intervalos gerados com a divisão. Assim, a integral de A até B de f de x dx é igual à integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Vamos apagar o quadro aqui para nossas próximas propriedades. Considere agora esse outro gráfico. Veja que nele temos duas porções, uma acima do eixo x, com valores maiores ou iguais a zero, e outra abaixo do eixo x, com valores menores ou iguais a zero. Vamos pegar essa primeira porção em rosa e usar a definição da integral de Riemann. Observe que internamente ao somatório temos produto de valor maior ou igual a zero com valor maior que zero, tornando um produto não negativo. Como o somatório reúne apenas valores maiores ou iguais a zero, o total existindo só vai poder ser maior ou igual a zero. Da mesma forma, no caso da segunda porção, em azul, como o somatório reúne apenas elementos menores ou iguais a zero, a integral de A2 até A3 será menor ou igual a zero. Ou seja, se f de x é menor ou igual a zero no intervalo AB, então a integral de A até B de f de x dx é menor ou igual a zero. Por outro lado, se f de x é maior ou igual a zero no intervalo AB, então a integral de A até B de f de x dx é maior ou igual a zero. Vamos apagar aqui essa porção do quadro para ganhar um pouco de espaço. Suponha que a integral de A até B de f de x dx exista. Então, para C pertencente aos reais, a integral de A até B de C vezes f de x dx é igual ao limite para n tendendo a infinito de somatório para i igual a 1 até n de C vezes f de xi vezes delta de xi, pela definição da integral de Riemann. Só que isso é igual a limite para n tendendo a infinito de C vezes somatório para i igual a 1 até n de f de xi vezes delta de xi pela propriedade do somatório. Então, agora temos C vezes limite para n tendendo a infinito do somatório para i igual a 1 até n de f de xi vezes delta de xi. Isso pela propriedade do limite do produto por constante, visto que o limite interno existe, o que finalmente dá C vezes a integral de A até B de f de x dx pela própria definição da integral de Riemann. Ou seja, se C pertence aos reais, a integral de A até B de C vezes f de x dx é igual a C vezes a integral de A até B de f de x dx. Vamos apagar aqui para criar espaço para a nossa última propriedade algébrica. Agora suponha que além de f, a integral de A até B de g de x dx exista. Então, a integral de A até B de f mais g de x dx é pela definição da integral de Riemann,
igual ao limite para n tendendo a infinito do somatório para igual a 1 até n de f mais g de xi vezes delta de xi, que é igual ao limite para n tendendo a infinito de somatório para igual a 1 até n de f de xi mais g de xi vezes delta de xi, que ao seu turno é limite para n tendendo a infinito de somatório para igual a 1 até n de f de xi vezes delta de xi mais g de xi vezes delta de xi, pela distributividade. Em seguida, pela propriedade do somatório, temos limite para n tendendo a infinito de somatório para igual a 1 até n de f de xi delta xi mais somatório para igual a 1 até n de g de xi delta xi. Como os limites internos existem e o limite da soma é a soma dos limites, ficamos com o limite para n tendendo a infinito de somatório para igual a 1 até n de f de xi delta xi mais o limite para n tendendo a infinito de somatório para igual a 1 até n de g de xi vezes delta de xi. Finalmente, temos a definição da integral de Riemann, levando a integral de a até b de f de x dx mais a integral de a até b de g de x dx. Ou seja, temos que a integral da soma é a soma das integrais. É isso, pessoal. Espero que vocês se animem a estudar. Até o próximo vídeo e tudo de bom!